Gente, tem uma frase de um missionário chamado Jim Elliot, né, que ela me impacta todas as vezes que eu leio. Ele escreveu a seguinte frase: viva de tal forma que, ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem a fazer a não ser morrer. Jim Elliot, para quem não conhece, ele foi missionário lá na Amazônia Equatoriana. E esse moço, esse homem, né? Ele, desde novo, ele tinha uma paixão ardente por missões, né? Um americano, e ele se preparou, estudou, aprendeu espanhol. Foi um moço que sempre teve um desejo grande de servir ao Senhor. Sabe aqueles jovens assim que você olha assim, o cara é apaixonado por Deus, pela obra de Deus, que está disposto a entregar tudo para o Senhor e seguir em frente? Esse era esse rapaz chamado Jim Elliot. Em 1952, ele já tinha uns 25 anos de idade, já tinha terminado os seus estudos. Ele chega para os seus pais e fala assim: olha, eu vou fazer a obra missionária. Os pais abençoam. E ele tinha uma expectativa, um sonho, algo que Deus já tinha trabalhado no coração dele, de ir para um lugar muito difícil, né? Eu imagino como deve ser difícil você entrar numa floresta, né, para evangelizar índio, né? Não é nada fácil isso, não é nada fácil. E os pais, assustados, era um menino muito capaz, ele tinha condições de ser um excelente pastor nos Estados Unidos, ele tinha uma capacidade que as escolas onde ele passava era sempre visto como um menino de muito potencial. E ele vai e resolve, né? Deus coloca no coração dele ir para uma floresta. Então, o sonho dele, ele começou a estudar, né? Aprendeu espanhol, a estudar a região aonde eles queriam desenvolver o trabalho, e ele, depois de muita orientação de pessoas que trabalhavam no campo missionário, decide evangelizar os índios quechuas. Acho que é isso mesmo que chama, quechuas. Ele vai... Estou certo, Miriam? Quechuas. Ele vai... Linda essa história, né? Eu me emociono, gente, sem brincadeira, quando eu conto essa história. Isso mexe com o meu coração, a história dele. E eu peço a Deus que mexa também no seu coração, né? Ele foi para Quito, depois pegou... O que ele fez? Ele conversou com 3 amigos dele e desafiou esses amigos. Eles eram todos solteiros na época. Alguns estavam noivos, e os meninos vão e abraçam a ideia e vão para aquela floresta. E nesse tempo eles também se casam, né? Nesse tempo que estão de 1952 em diante, se casam e começam um trabalho com os índios quechuas, fazem uma base no meio da floresta, começa o trabalho e, resumindo, eles desenvolvem um projeto maravilhoso ao ponto de traduzir o Novo Testamento para a língua da língua daquela tribo indígena. Aquela tribo se converte ao Senhor, né? Se torna uma tribo cristã, né? E a obra é uma obra extraordinária que aqueles moços fizeram. Nesse meio, um casal que trabalhava também missionário, que tinha um avião, se envolve com eles, né? Abraça o trabalho missionário ali, os quechuas, e começa a ajudá-los no transporte de alimentos, trazer pessoas doentes. E chega um momento que Jim Elliot ele ouve falar de uma tribo indígena chamada dos Aucas. Essa tribo indígena é conhecida como muito violenta, ela não tinha contato nenhum com o mundo exterior, já tinha se feito algumas tentativas de contatos, alguns missionários já tinham ido, tentado, já tinha missionários sido mortos por causa disso. Era uma história assim, muito difícil com esses índios Aucas. Mas Jim Elliot era aquele que eu falei para vocês, né? Um cara determinado, né? E Deus começou a impulsionar o coração deles a isso. E o que ele resolve? Ele tinha já agora um missionário com avião, eles começam a fazer voos, né? E começar a procurar ao redor daquela base deles, dos índios quechuas, aonde poderia estar os Aucas ali. E eles descobrem que a 15 quilômetros de voo da onde eles estavam, eles começaram a ver movimentos de índios. Ele pegava avião todo dia e ia. E sobrevoava as regiões, voltava e descobriram aonde estava essa tribo. Eles, nesse tempo dessa procura, uma índia, né, dessa tribo, fugindo de um grande conflito lá na tribo dos Aucas,
se achega à tribo dos Quechuas e eles conseguem, através dessas índias, aprender algumas palavras, algumas frases. Vejam só, gente, como quando uma pessoa é determinada, né? Quando ela tem prioridade, o que o cara é capaz. Eles aprendem algumas palavras dessa tribo com essa índia que estava fugitiva e começam a tentar algum contato. O que eles fazem? Eles criam uma ideia. Eles falam assim, nós vamos começar a jogar do avião presentes para eles. E começou do avião lançar presentes, né? Prendas para eles, para que eles comecem a entender que eles eram amigáveis. Ok, começaram a mandar os presentes, começaram a ver a movimentação pelo avião. Eu não sei bem como eles faziam isso, mas a história conta que eles tinham uma técnica para descer os presentes para não estragar. Depois vocês podem até procurar mais dessa história, lindíssima. E eles começam esse contato. Isso aí agora já é 1955. Então, eles começaram em 52 com Quechuas. Em final de 55, eles já estão fazendo contatos. Final, mais ou menos em outubro de 55, eles fazem contato. Eles ficaram 3 meses fazendo contato com esses índios dessa forma. Aí, o que eles fazem? Eles fazem uma base bem próxima aonde está a tribo, na beira de um rio. Esse rio tinha uma área extensa que dava para descer o aviãozinho deles, tipo uma praia. E do outro lado do rio está os índios. E eles começam agora a deixar presentes lá. E os índios pegam, até que um dia, no início de janeiro de 1956, os índios aparecem e entregam para eles um presente, uma arara. Chamam eles, têm contato, entrega. E eles então pensaram, opa, já estamos fazendo contato, já está desenvolvendo contato. Vejam que é pessoas terem prioridade. Já estamos fazendo contato. E a coisa vai se entrelaçando, esses índios atravessam esse rio, procuram eles, e até eles conseguem levar um daqueles índios a fazer um voo panorâmico mostrando. Então, eles já estavam com o coração repleto de alegria. Não tinha condições de contato, agora já fazem contato com esses índios. Isso é janeiro de 1956. O que eles pensam? Olha, nessa semana, eles começaram a planejar. Nós já estamos fazendo contatos há 3 meses, então essa semana é decisiva. Domingo, dia 8 de janeiro de 56, eles falaram, é o dia do Senhor, nós vamos fazer um culto e vamos adentrar a tribo. Ok. Né? Eles já tinham contato com essa tribo. E durante a semana foi tudo quando aconteceu isso. O voo panorâmico, a entrega do presente deles. Vinha tudo dando certo. Aí, de manhã, eles fazem o culto matinal deles, dominical, se preparam. Né? O missionário que é aviador faz um voo panorâmico para ver como é que está a movimentação da tribo. E de manhã sai esse voo, ele observa que estava saindo um grupo de uns 10 índios. Ele corre para a base, na beira do rio, desce esse avião, né, e conversa com eles. E eles estavam todos felizes. E um deles mandou um recado pelo rádio para a esposa, muito emocionado, que diz assim, esse recado que ele mandou para a esposa, o que era piloto. Olha só o que ele disse. Eles aterrissaram e mandou recado. Uma comissão de 10 homens vem a caminho. Parece que vão estar aqui para o culto da tarde. Orem por nós. Este vai ser um grande dia. Volto a falar com você, minha querida, às 16h30. Gente, pessoas cheias de prioridade, cheias da vontade de servir a Deus e fazer a vontade de Deus, tudo dando certo. E eles veem, quando começa a chegar, a atravessar aquele rio, os 10 índios. E o que acontece? Para a surpresa deles, né, e para a tristeza de todos, esses índios atacam essa tribo, atacam esses missionários e, de uma maneira muito triste, matam todos eles. Destrói o avião e matam todos. E agora? Deixa eu perguntar algo para vocês. Vocês têm prioridades? Você sabia que prioridade é diferente da necessidade? Que a prioridade está acima, em primeiro lugar, de qualquer necessidade? Jim Elliot morreu com 29 anos. Deixou uma esposa chamada Elizabeth, com pouco menos de 3 anos de casado, e deixou uma filha de 10 meses chamada Valerie.
Aí vocês perguntam, nossa, mas eles fizeram tudo isso. E aí agora? Mortos. Mas você sabia que a prioridade deles foi alcançada? Sabe o que aconteceu? Essas mulheres desses 5 missionários, elas resolveram continuar o trabalho missionário naquele lugar. E eu falo para vocês, né, é uma coisa linda quando Deus realmente está conduzindo a nossa história. Essas mulheres continuaram o trabalho, ficaram 3 anos num projeto de evangelização das Índias. Elas começaram a ter alguma aproximação com elas, conseguiram contatos. E Elizabeth, olha só, a mulher de Jim Elliot, consegue, como posso dizer, discipular 2 índias que começaram a ter contato com elas. Essas índias voltam para sua tribo. Isso são 3 anos, gente. Voltam para sua tribo, evangelizam os índios e chega um dia que essas índias voltam à beira do rio e chamam Elizabeth. E chegam para Elizabeth, a viúva, com a menininha de 10 meses, né, na época, e falam assim, você não pode ir na nossa tribo? Olha a história acontecendo. O que é ter uma prioridade que busca uma vida de excelência em Deus? Elizabeth entra naquela tribo. Você imagina o coração dessa mulher. Vê o trabalho que elas desenvolveram, aquelas 2 missionariazinhas, né, índias, e quando vê, já tem uma igreja formada dentro da tribo Auca. Aí sabe o que acontece? O que Elizabeth faz? Convida, procura saber quem que é o líder, então, agora ali dentro. Depois de 3 anos da morte dele, gente. Depois de 3 anos, ela descobre que o líder da igreja foi um homem que matou o seu marido. Aí o que ela faz? Ela pega a filha dela, Valerie, e entrega para esse homem para batizar a filha dela no rio onde o marido foi morto. Gente, quando as pessoas elas têm prioridades, a vida delas é uma busca de excelência. Nós não podemos viver só de necessidades. Em Mateus capítulo 4, não é esse texto básico dessa manhã, mas em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus diz assim, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Existem coisas excelentes na nossa vida, mas infelizmente parece que a gente só vive buscando necessidades. E a beleza da vida em Deus está na excelência. Na excelência da vida está nas prioridades. Ainda que tenha que se morrer para chegar à excelência, nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver só dessas expectativas terrenas, das nossas necessidades, do pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Eu sei que nós precisamos caminhar, nós temos necessidade na nossa vida, mas nós, como homens e mulheres que temos uma fé no Deus, que é o Criador de todas as coisas, eles têm prioridades em nossas vidas que Ele quer nos ensinar. Não estou dizendo que você tem que morrer aí em Portugal por alguma causa, mas escuta, eu vou recitar novamente o verso de Jim Elliot. Viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer a não ser morrer. Toda manhã eu levanto, eu estou aqui na minha mesa, né? Vocês viram aqui, esse aqui é uma mesa. Ah, vocês viram aqui, ó, a minha toalhinha aqui, ó. Você viu lá o galinho de Portugal aqui? Lembra, Miriam? Na minha bateção de perna para comprar as bugigangas minhas aí. Ano passado eu estava aí nessa época, viu, gente? Ano passado eu estava aí. Tá aqui a toalhinha, né? Toda manhã eu me levanto, a gente senta nessa mesa e eu gosto muito de traçar minhas prioridades. Eu sei que é difícil traçar prioridade, mas a gente precisa ter prioridade no dia, na semana, no mês, e a prioridade da vida. Né? É uma necessidade da gente ter isso em nosso coração, buscar isso em nosso coração. Né? A necessidade, eu penso assim, ela supre o momento. Né? Você está com fome, você vai lá e come. Você supriu o momento. Né? Mas não é só aquele momento que vai te fortalecer para você ter uma vida saudável. Porque às vezes a gente come alimento que não é tão saudável. Você me entende? Então, existem prioridades.
E a prioridade é que vai nos levar a uma história de vida de sucesso. Mas não é esse sucesso que eu estou querendo dizer, esse humano, de uma conta abarrotada de euros, mas um sucesso de se você chegar um dia na sua vida e dizer assim, olha, eu tenho prazer nessa vida porque eu vivo nessa vida suprindo as minhas necessidades, sim, mas eu sei que as minhas prioridades estão sendo cumpridas. E por isso que eu quero ler com vocês um salmo que eu acho que ele é tremendo, ele é fantástico, o Salmo 90. Abre a sua Bíblia. Esse salmo da minha meditação nessa manhã. Salmo 90. Esse é um salmo que Moisés escreveu numa idade bem avançada, mas que ele, com certeza, vai nos ensinar mais ainda nessa manhã. Abra aí, Salmo 90. Deixa eu pedir para alguém ler. Quem vai ler? Dona Vera, pode ler, Dona Vera? Abre aí. Isso, leia aí o Salmo 90 para nós, Dona Vera. Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como a correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Lemos o Salmo 90. Esse salmo é um salmo de Moisés. Né? Moisés, numa idade avançada, eu falo assim, ele trouxe uma revelação muito grande em relação a como não perder prioridades na vida. Porque você pensa, esse homem ficou parte da vida dele toda no deserto, caminhando com um povo de um coração muito difícil, um povo que não tinha prioridade alguma. A gente não, isso não vou fazer outro sermão, né? Mas eu quero falar sobre essas prioridades, como alcançar. Mas eu faço uma ponte entre a vida de Jim Elliot e a de Moisés. Eu vejo que foram homens que tiveram prioridades, que não viram concretizada essa prioridade, mas conduziram a sua história, toda a sua vida debaixo de propósito, né? Mesmo que tiveram falhas no seu caráter, como, por exemplo, Moisés, né? A gente fala, Moisés não pisou na terra por causa disso ou aquilo, né? Mas tinham prioridades. E esse homem, com mais... Alguns dizem que ele já tinha quase seus 120 anos, dizem que está aqui, esse texto foi escrito já no finalzinho, quase adentrando a Terra Prometida. Vocês imaginam que esse homem tinha de experiência
Talvez alguém poderia dizer assim, deixa isso para lá, né? Ele já está de idade mesmo. Mas esse homem de idade, ele nos conta uma grande experiência. Ele sabia o que era prioridade. E ele revela como caminharmos na busca das prioridades divinas. Esse é o meu sermão de um ponto só, tá, gente? Ele revela como caminharmos na busca das prioridades divinas. Vejam bem, e eu quero olhar firmemente para o versículo, de todos esses versículos. Para mim, se resume toda essa história, o ponto central, no meu ponto de vista, é o versículo 12, que ele realmente ali ele enxuga tudo e fala como ele conseguiu viver em prioridade. Salmo 90, né, o versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como Jim Elliot foi sábio para caminhar. Como Moisés foi sábio para caminhar. E aqui está Moisés dizendo isso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Gente, ninguém gosta de contar dias. Né? Contar dias é algo tão interessante, eu estava pensando. Esse negócio de contar dias, a gente traz um negócio ruim na gente. Parece aquela pessoa, já viu, com uma doença terminal, que o médico chega assim e fala assim, você tem tantos dias de vida. É muito ruim isso, né? A gente não parece que porque a gente nunca pensa no fim. A gente só quer saber de viver, né? Nós achamos que nós temos o controle da nossa vida. Nós nunca achamos que vai ter um dia o fim de todas as coisas. Quem caminha em prioridades, ele deve entender que tem que ter uma vida de excelência em todos os seus dias da sua vida. E para isso ele precisa viver em dependência de Deus total. Ensina-nos, quer dizer, ele está dizendo assim, Pai, eu sei que os dias são breves. Ele fala, ensina-nos a contar, porque ele diz assim, olha, dá para contar os dias. Ele está falando, não é difícil contar os dias, porque eles são breves. Você e eu temos tempo certo aqui. A gente não pode desperdiçar os nossos dias. E por isso que nós devemos viver em prioridades, não só vivendo a busca das necessidades. Nós precisamos entender isso. Porque quando a gente encontra as necessidades, aí amanhece outro dia, você já está atrás de outras necessidades, porque todo dia vão ter as mesmas necessidades. Mas quando você entende que existem prioridades na vida, essas sim vão ser aquele alvo, vai ser aquilo que vai encher o seu coração nos últimos dias da sua vida, como Moisés aqui, que mesmo que não tenha entrado na Terra Prometida, mesmo como Jim Elliot não tenha visto, eles viveram debaixo de prioridades. Um dia desse eu preguei um sermão aqui na igreja sobre a questão das bênçãos de Deus. Eu falo que sempre as bênçãos de Deus, elas estão vindo. Sempre Deus está dando oportunidade da gente viver na bênção. Eu usei aquele texto de Deuteronômio 28:2, que diz assim, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Como que a gente quer chegar, alcançar as bênçãos, se a gente não ouve a voz de Deus? Se a gente só fica buscando as nossas necessidades, a gente não quer entender o plano completo de Deus para nossas vidas. Gente, as bênçãos sempre estão vindo. Né? Não estou falando que você não tem que orar para pedir as bênçãos de Deus. Claro que nós temos que orar, né? Porque a gente não sabe quando, por onde, principalmente quando a gente ora, a gente é fortalecido para ter a paciência, a perseverança para alcançar. E Deus vai nos consolando e fortalecendo. Mas as bênçãos sempre estão vindo, sempre. O texto diz, elas virão e te alcançarão. Mas quando você ouvir a voz de Deus, quer dizer, quando a gente consegue entender que existem prioridades em nossas vidas, que nós precisamos buscá-las todos os dias. O salmista, ele volta ao texto. Ele pede a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, porque ele entende muito bem que o tempo é dado por Deus. Assim como a vida
foi dada por Deus para você e para mim, a vida é um tempo. A vida ela tem tempo. Então, quer dizer, o tempo também é dado por Deus. E se nós não temos prioridades em nossa vida e levamos a nossa vida como assim, um passar do tempo, eu estou jogando fora muitas oportunidades. Eu estou jogando fora aquilo que Deus quer nos abençoar. Por isso que o meu tempo tem que estar sincronizado com o tempo de Deus, com o kairós de Deus, com o tempo dele. Mas você fala, nossa, pastor, que confuso. Eu pensava que eu tinha sonhos, eu tinha projetos. Ok, você tem sonhos, tem projetos, mas existem as prioridades em cima de tudo isso. Você é livre, sim, nós somos livres, mas existe a vontade de Deus em todas as coisas. Veja bem, para quem que Moisés, gente, foi pedir para ensinar? Foi para Deus. É para Deus. Eu sei que existem livros tentando orientar sobre vida, né? Existem 500 mil passos para você ser vencedor, né? Hoje é forte isso, né? Porque as pessoas não querem entender isso aqui. Não querem entender. Então, elas têm que buscar métodos humanos para tentar enquadrar a sua vida a projetos, caminhar em direção, que vai ser isso aqui, é buscar prioridade. Prioridade no seu casamento, prioridade na sua vida profissional, prioridade na sua vida ministerial. Tudo Deus tem uma prioridade nas áreas da sua vida. Tudo Deus tem. A gente, às vezes, somos cristãos, somos crentes, que a gente só pensa, a prioridade. A prioridade é o céu. Opa, eu sei que é o céu, claro que é. Nós vamos chegar lá. Mas tudo em suas áreas, se você colocar diante de Deus, você vai ver Deus conduzindo a sua vida em vitória. Para quem que ele pediu? Para Deus. Porque Deus é o criador do tempo e da vida. Hoje a gente está vivendo o tempo, né, com essa pandemia, que tudo se fala que as pessoas têm que ter distração, né? Dentro de casa, porque, né, o tempo é difícil, aí distração para as crianças, né? Põe lá o videogame, o Netflix e não sei o quê. Tudo a gente para quê? Para nos distrair. E a vida, se a gente viver os nossos dias debaixo de distração, gente, eu falo aqui também, um dia desse também preguei uma outra mensagem aqui na igreja, que distraído a gente não vai em lugar nenhum. Lugar nenhum. Né? Se as pessoas viverem distraídas, e muitas vezes nós estamos assim, nessa corrida de nossas necessidades, sem se lembrar que existem prioridades, isso também é distração. Volto a dizer, você e eu temos prioridade de Deus no casamento, na família, no ministério, profissionalmente, todas as áreas. Nós devemos buscar em Deus quais são as prioridades. Jim Elliot era chegar na tribo dos Aucas. Ah, pastor, mas tinha necessidade dele morrer? Gente, a necessidade não tinha, não é verdade? Não tinha. Como talvez não tivesse necessidade de vocês estarem aí em Portugal. Necessidade tinha? Não tinha necessidade. Vai morrer se não estiver em Portugal? Não, vocês iam viver no Brasil da mesma forma. A vida ia continuar. Mas existe uma prioridade da qual vocês estão aí em Portugal. Como Jim Elliot morreu. A nossa mentalidade humana é complicada, né? Porque humanamente, talvez alguém chegasse para ele, né? Que nem os pais dele falaram para ele, filho, você é tão sábio, fica aqui. Você faz um ministério maravilhoso nos Estados Unidos. Não, ele quis ir se embrenhar lá na floresta e morreu, deixando uma viúva nova e uma criança de 10 meses. Humanamente, alguém vai dizer assim, nossa, esse homem é louco, nunca. Ele deveria ter feito isso, mas tinha prioridade. Prioridade. Moisés também foi outro maluco. Tirar aquele povo inteiro da mão do Egito e carregar um bando de gente que só murmurava, só reclamava. Eu não sei se eu aguentava isso. Eu pegava a minha mulinha, ó, larga. Eu não sei se eu aguentava isso, gente. Não sei. Ele aguentou porque tinha prioridade. Tem horas que você também tem vontade. Pegar a tua malinha, ó, né, e ir embora. Mas aí bate no teu coração, o que é? Não é necessidade. Sabe aquela força maior dentro de você? Sabe, Binho, Mila, aquela força maior de vocês que não deixam isso aí, que não conseguem? É a questão da prioridade, Mila e Binho, que está dentro de vocês. Num projeto aí em Portugal, nesse momento, estou querendo dizer, na vida de vocês.
É isso que move a nossa vida. Eu falo que a vida ela não é um parque de diversão que está fechado por causa da pandemia, né? Parece isso a vida, né? Não, agora fechou o parque de diversão, o mundo, e o povo está apavorado porque o parque está fechado, né? Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, eu estou preso dentro de casa. A vida não é um parque de diversão. Eu falo que a vida é uma escola. É uma escola de transformação de mente e coração, que Deus nos leva a buscar a excelência dele. E olha, eu estou dizendo para vocês, essa pandemia está fazendo isso em muita gente. Está fazendo parar para aprender, para ouvir Deus. Tanto é uma escola a vida que o texto aqui ensina-nos a contar. Para alguém aprender alguma coisa, precisa alguém estar ensinando. E Moisés pediu o ensinamento de quem? De Deus. Moisés disse: ó, Pai, me ensina a contar os nossos dias. Né? Quem que está ensinando? É o mestre. Quem que é o nosso mestre? É Jesus. Ele não é o mestre. Ele é o mestre dessa escola da vida, de mente e transformação, no qual você está matriculado, no qual eu estou matriculado. Eu estou na escola, você está na escola. E Moisés estava ali na escola. Agora, quem que é o diretor dessa escola? É Deus. Eu sempre falo que nessa escola vai chegar um dia, lá na eternidade, que ele vai nos entregar o diploma de vidas que foram fiéis a ele, que caminharam nos ensinamentos, de aprender o ensinamento do mestre. E quem que é o fiscalzinho dessa escola? É o Espírito Santo, que talvez nessa manhã está mexendo aí no teu coração e está falando: volta para as prioridades, porque o mestre está falando para você, não está vendo? Sabe quando a gente começa a dar aquela escapada assim das aulas, né? Sabe, na escola, né? E fica lá o fiscal. Como é que chama, Miriam, o fiscal aí de escola? Tem nome aí? Nem sei, né? Não sei, deve ser fiscal Sabe, também. sabe fiscal de escola? DT de turma. Como que é? No Brasil é um inspetor. Aqui é DT da turma. Ele é o inspetor aqui no Brasil, o DT da turma em Portugal, que pega, volta para a aula, para de ficar só no bebedouro. Já viu que às vezes a gente está assim, ele vem, o fiscal traz de novo para a sala, para sentar na mesa, ouvir o mestre, né? Porque precisa. Porque vai chegar um dia, gente, que não adianta só falar que é matriculado. Né? Não adianta só ter um nome no membro, sou membro de tal igreja. Não adianta só isso. A gente sabe disso. A gente sabe biblicamente que não é dessa forma. A gente precisa caminhar com o mestre. E o mestre está aí 24 horas por dia, online, né? Online, para conversar com a gente, para nos orientar a ter uma vida de prioridades. Prioridades das quais vão te levar a um patamar de excelência na sua vida em todas as áreas. Não se esqueça disso. Lá em Apocalipse 2:10, no final do versículo diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele vai dar lá para você e para mim o diploma. Vocês lutaram, vocês perseveraram, vocês não recuaram. Aqui está, vocês aprenderam a lição de casa, então agora na eternidade eu vou dar para vocês o diploma. É isso, de caminhar com Deus. Eu não estou aqui, né, gente, para discutir predestinação, eleição, livre-arbítrio, eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo para falar para vocês que existe prioridade que deve ser vivida fazendo a vontade do mestre. Né? O mestre que está aí nessa escola da vida nos ensinando todos os dias. Eu lembro de Jim Elliot. De novo eu pergunto. E na tribo Alca, era necessidade ou era prioridade? Eu não sei como que você encara isso, né? Mas perceba que até as nossas orações, gente, parece que a gente só ora por nossas necessidades. A gente não para orar de um plano amplo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí você fala assim: nossa, pastor, mas eu tenho tanta luta na vida, eu nem lembro disso. Eu não consigo lembrar de prioridade. Eu lembro que amanhã eu tenho que pagar uma conta. Quem vai pagar?
né? Eu tenho que fazer isso. Meu filho está doente. Quem vai orar por isso? Jim Elliot podia dizer também, eu não vou entrar. A mulher dele podia chegar e falar assim, não, meu marido não. Tem uma filha. Mas sabe por que eles não diziam isso, não recuavam? Porque eles tinham prioridade. Concluindo, existe a sabedoria humana, mas existe uma sabedoria lá dos céus. A humana, ela é falha por causa da nossa natureza pecaminosa. Ela é muito falha. Essa natureza humana talvez chegaria para Jim Elliot e dissesse, não vai não. Não vai não, porque você pode morrer. Essa é a natureza humana. Mas Jim Elliot e Moisés tinham a natureza e o entendimento da vontade e a prioridade divina. A gente precisa entender muito bem isso. Veja Moisés. Moisés está pedindo para ensinar. Imagina um homem quase 120 anos ter a humildade de chegar para Deus e dizer, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Por isso que eu falo, gente, idade não é garantia de sabedoria não, viu? Não é garantia de sabedoria não. Não é porque as pessoas têm idade e falam assim, nossa, essa pessoa é sábia. Não. Tem gente que sabe de tudo e não sabe de nada. Quando você não sabe a vontade de Deus, desculpe dizer isso para vocês, a gente não sabe de nada, não é verdade? A gente acha que sabe alguma coisa, mas a sabedoria está em Deus. A sabedoria, a vontade, o querer está em Deus. Você pode dizer assim, não, mas isso é prioridade. Alguma coisa você está fazendo, mas você tem certeza se isso é a vontade de Deus? Eu falo assim, o sábio não é aquele que sai fazendo tudo. O sábio é aquele que realmente sabe o que Deus quer que ele faça. E foi isso que Moisés pediu. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Efésios 5, 15, 17 diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. O tempo é mau. Se você não está enquadrado e sendo levado dentro desse tempo de Deus, você imagina, já é difícil os dias. Imagina fora das prioridades de Deus. Como se torna mais difícil os nossos dias. E para terminar, eu quero só ler um versículo, Apocalipse 12, 11. E eu lembro de Jim Elliot nesse momento, de Moisés, quando a palavra de Deus diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Gente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus ama que nós venhamos estar vivendo as suas prioridades. Deus tem prioridades. Comece a buscá-las. Trabalhem, se esforcem. Eu sei que a vida num país estrangeiro não é fácil, que nem falei para vocês, já vivi isso, já senti isso na pele. Temos muitas lutas, mas eu tenho certeza que existe uma prioridade que vocês precisam viver aí em Portugal. Vejam isso na família, vejam isso no ministério, vejam isso na vida profissional de vocês. Deus quer conduzir vocês em vitória. Vamos orar. Pai, muito obrigado nessa manhã, por mais uma vez a tua palavra nos mostrar que no Senhor nós estamos seguros. No Senhor nós temos força. Porque o salmista disse, tu és o nosso refúgio de geração em geração. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque tu tens sustentado teus filhos aí em Lisboa. Tem fortalecido a fé deles. E eu te peço que, mais um pouquinho nessa manhã, que tu que és o mestre, Jesus, orienta os teus filhos nessa caminhada, assim como a minha vida, minha família, minha igreja. Deus amado, nos oriente, para que não venhamos perder o foco
daquilo que o Senhor tem no seu coração para as nossas vidas. Obrigado, abençoe Bim e Mila na condução dessa igreja, que também só esteja fortalecendo eles nesse tempo, determinado pelo Senhor, e que eles entendam o projeto que o Senhor tem para a vida deles agora, porque é isso que tem fortalecido eles a estar nessa cidade, nesse país, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, gente, pela oportunidade. Espero vê-los em breve.